Boa noite. Neste momento vamos meditar um pouco sobre o calvinismo, hipercalvinismo e arminianismo. Neste livro olhamos brevemente para três sistemas teológicos: calvinismo, hipercalvinismo e arminianismo. Certamente nos focamos no primeiro destes, aquele que cremos ser o mais bíblico. A teologia calvinista ou reformada enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre cada parte do universo, desde a menor à maior. Temos enfatizado particularmente isto na área de soteriologia, a doutrina da salvação. Nosso estudo mostrou que a Bíblia ensina que o homem caído é eticamente, legalmente, totalmente depravado. Isto não quer dizer que o homem não é um agente moral livre. Significa que ele tem total inabilidade quando diz respeito às questões espirituais. O homem caído está morto em pecado e é incapaz de fazer algo que agrade a Deus. Ele não é capaz de estender a mão para Deus. É Deus quem é o único autor da salvação. Ele é aquele que elegeu, por sua vontade soberana, os que serão salvos. Nosso estudo também revelou que o Senhor Jesus Cristo morreu uma morte expiatória pelos eleitos de Deus. Sua obra sacrificial mereceu a salvação dos eleitos. Aquele a quem o Pai escolheu e por quem o Filho morreu são irresistivelmente atraídos a Cristo pelo Pai. Eles são chamados à união com o Filho. Estes são aqueles regenerados pelo Espírito Santo, de forma que responderão ao chamado do Evangelho. Todos os três membros da Trindade sempre trabalham em perfeita harmonia um com o outro. Uma vez que o indivíduo vem a Cristo para sua salvação, ele certamente perseverará até o fim. Ele nunca cairá permanentemente, pois é o poder de Deus que o guardará até a sua glorificação final. A graça de Deus é eficaz in toto. A salvação é do Senhor, do princípio ao fim. Tanto o hipercalvinismo como o arminianismo erram em suas tentativas de tratar com a doutrina bíblica da soteriologia. Estes dois sistemas são diametralmente opostos um ao outro. O primeiro erra numa direção e o último em outra. O hipercalvinismo, como o nome indica, é uma perversão do calvinismo. Ele vai além, hiper, do que o calvinismo ensina. Ele enfatiza a soberania de Deus na eleição em detrimento da responsabilidade do homem. Em sua tentativa de exaltar a honra e glória de Deus, o hipercalvinismo enfatiza tanto a eleição e a graça irresistível que acaba eliminando essencialmente a necessidade de evangelizar. A vontade secreta de Deus é tão acentuada que a vontade revelada é desenfatizada. O resultado é uma visão truncada do calvinismo. Duas coisas precisam ser mencionadas. Primeiro, devemos deixar claro que a eleição não é salvação. A eleição é para Cristo, em quem há salvação. Portanto, é uma perversão do calvinismo bíblico crer que, visto que Deus elegeu um povo, os mesmos são salvos por este ato eletivo, pelo qual são então irresistivelmente trazidos a Deus. Em segundo lugar, devemos observar também que na história recente, alguns teólogos têm procurado acreditar o hipercalvinismo como a manifestação do supralapsarianismo. Em outras palavras, eles dizem que uma visão supralapsariana da ordem lógica dos decretos de Deus requer uma crença hipercalvinista. Isto simplesmente não é verdade. Historicamente, o supralapsarianismo foi a visão de João Calvino e de muitos outros teólogos calvinistas.
O arminianismo, por outro lado, acentua a capacidade do homem em seu estado caído em detrimento da soberania de Deus. No esquema arminiano, o homem não é totalmente depravado. Ele ainda tem a capacidade de responder ao chamado do Evangelho. Enquanto o calvinista ensina que a regeneração precede a fé, o arminiano alega o oposto. Uma vez que o homem responder em fé ao chamado do Espírito, então Deus regenerará o seu coração. Como visto, isto não está de acordo com a revelação bíblica. A incapacidade total significa incapacidade total. Veja Romanos capítulo 8, versículo 8 e 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura. É importante observar que a Bíblia ensina que a fé salvadora é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A fé é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas nem todos os homens têm a fé salvadora. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. O arminianismo aparece em várias matizes e cores, isto é, há visões variantes dentro do próprio sistema. Mas o arminianismo puro afirma que 1. O homem não perdeu a capacidade de responder em fé ao Evangelho. Ele não está morto em pecado. 2. A eleição é condicionada à resposta do homem ao chamado do Evangelho e é baseada na presciência ou pré-conhecimento de Deus de como o homem responderia. 3. A expiação de Cristo é universal em propósito, isto é, Cristo morreu por cada e toda pessoa que já viveu. 4. A graça de Deus no chamado eficaz do Evangelho é irresistível. A vontade do homem é elevada acima do poder da vontade de Deus. 5. As pessoas regeneradas podem cair da graça definitivamente. Novamente, o poder do homem sobrepuja a capacidade de Deus de salvar. Esperançosamente, tornou óbvio quão longe o hipercalvinismo e o arminianismo estão do que a Bíblia ensina. O calvinismo é o único sistema que é fiel à palavra de Deus. A teologia reformada alega que o Deus triuno da Escritura é soberano na salvação do princípio ao fim. Todavia, de acordo com a Bíblia, o calvinismo mantém que o homem é um ser moral e responsável. Nenhuma destas doutrinas é elevada à exclusão da outra. Ambas são verdades bíblicas. Terminamos este capítulo com uma breve consideração da história do calvinismo. O sistema de doutrina que carrega o nome de João Calvino de forma alguma foi originado por ele. Como declarado anteriormente, calvinismo é meramente um apelido pelo qual os teólogos reformados referem-se ao dogma ensinado por toda a Sagrada Escritura. Historicamente, a Igreja cristã tem sido predominantemente calvinista. Os calvinistas confessam que o principal teólogo da Igreja do primeiro século foi o apóstolo Paulo. Cremos que este livro documentou plenamente o fato de que a doutrina apostólica é a mesma da teologia reformada. O segundo e terceiro século não produziram um tratado de teologia sistemática per si, mas os escritos do período patrístico revelam fortes tendências em direção ao calvinismo. As doutrinas destes primeiros anos foram desenvolvidas adicionalmente durante o tempo de Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo,
uma das maiores mentes teológicas e filosóficas que Deus já deu à sua igreja. Agostinho foi tão fortemente calvinista que João Calvino referia a si mesmo como um teólogo agostiniano. A teologia de Agostinho dominou a igreja por um milênio. Durante este período da Idade Média, 400 a 1500 depois de Cristo, vários calvinistas, por exemplo, John Wycliffe e John Hus, adornaram o cenário teológico. Embora muitos não percebam isso, Tomás de Aquino era calvinista em vários pontos de sua teologia. Por exemplo, Tomás cria na predestinação. Com a chegada dos séculos XVI e XVII, a Igreja entrou no período da Reforma. Não há dúvida que homens tais como Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, Heinrich Bullinger, Martin Bucer, João Calvino, Theodore Beza, John Knox, Francis Turretin e uma multidão de outras sustentaram as doutrinas básicas delineadas neste livro. Os puritanos ingleses foram fortemente calvinistas. Homens tais como Thomas Cartwright, Thomas Goodwin, John Owen, John Bunyan, John Milton, Thomas Menton, John Flavel, Richard Sybes, John Howe e outros adotaram este sistema teológico. O arminianismo entre o protestantismo era a minoria. Os grandes credos reformados foram formulados durante este tempo. A Confissão Escocesa, 1560, Confissão Belga, 1561, Catecismo de Heidelberg, 1563, Segunda Confissão Helvética, 1566, 39 Artigos da Igreja da Inglaterra, 1562-1571, Cânones do Sínodo de Dort, 1619, Confissão de Fé de Westminster, 1647, Declaração de Savoy, 1658, a Fórmula Consensus Helvéticos, 1675 e a Confissão de Fé Batista de Londres, 1689, são todos eles credos calvinistas. O século XVIII viu calvinistas tais como John Gill, George Whitefield e Jonathan Edwards serem usados poderosamente por Deus. Os séculos XIX e XX produziram outros calvinistas notáveis. Charles Spurgeon, Charles Hodge, William Kerr, Archibald Alexander, Abraham Kuyper, R.L. Dabney, James P. Boyce, James Henry Thornwell, A.A. Hodge, B.B. Warfield, B.B. Warfield, J. Gresham Machen, Gordon Clark, A.W. Pink e milhares de outros, procedentes das principais denominações, defenderam as doutrinas da Reforma. Charles Spurgeon certa vez escreveu: "O que eu prego, então, não é novidade, nenhuma nova doutrina. Adoro proclamar essas fortes e antigas doutrinas que são chamadas pelo nome de calvinismo, mas aquelas que são realmente e seguramente a verdadeira revelação de Deus, como Ele é em Cristo Jesus. Por essa verdade eu faço uma peregrinação ao passado e vejo pai após pai, confessor após confessor, mártir após mártir, em pé para me cumprimentar. Fosse eu um pelagiano ou um que acreditasse na doutrina do livre-arbítrio, e eu teria que andar por séculos totalmente só. Aqui ou acolá um herético de nenhum caráter poderia surgir e me chamar de irmão. Mas apoderando-me dessas coisas para serem meu padrão de fé, vejo as terras de anciãos com meus irmãos na fé.
contemplando multidões que confessam o mesmo que eu, e reconhecem que esta é a religião da própria Igreja de Deus. Fonte desta reflexão, capítulo 10 do livro Calvinismo, Hipercalvinismo e Arminianismo, do Dr. Kenneth G. Talbot e Dr. W. Barry Crampton, do Grupo Apologético, páginas 111 a 116. Eu vi muitas vezes, e nós podemos observar que nas igrejas arminianas, eles admiram muito o pastor Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas nem todos eles sabem que Spurgeon era calvinista até as medulas. Eles deveriam estudar um pouco mais da história, para verem que muitos homens de Deus foram usados por Deus e eram calvinistas. E naquele momento naquele tempo não existia ainda o movimento pentecostal e muito menos o arminianismo, confessado como arminianismo wesleyano. No entanto, esses homens foram homens que fizeram a diferença no seu tempo. E eu não creio que eles eram carismáticos de ficar pulando, gritando e falando em línguas, mas que eram homens que realmente obedeciam a palavra de Deus e criam naquilo que eles pregavam. Como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Deus os abençoe.